Senhores, boa noite. Eu talvez fale um pouco mais alto, porque eu estou meio surdinho na lateral esquerda. Mas eu andei vendo determinados palestrantes, grandes palestrantes, e a gente sempre procura aprender alguma coisa com eles. E aí eu vi que alguns palestrantes saíam do teor bíblico, digamos assim, do teor muito religioso, para tratar de determinadas coisas seríssimas que atingem todas as casas espíritas, evangélicas, católicas, e que atingem às vezes até os ateus. Então, da última vez, nós falamos sobre o problema sério do suicídio. Depois, eu fiquei pensando e, ao ler alguma coisa, me alertou sobre hipocrisia. E aí eu falei, poxa, hipocrisia, primeira coisa eu me arrepiei, falei, caramba, mas como tem gente hipócrita. Mas aí eu comecei a ler o que o cara escreveu e falei, ué, mas não é que isso aí tem razão? Então, eu vi que a hipocrisia é como divide em duas partes, como eu fiz do suicídio. A hipocrisia social e a religiosa. A hipocrisia social, eu não sabia. Ela é ótima. Aí os pessoas vão falar, esse cara é maluco. Não é uma pessoa hipócrita, pode ser ótima. Vamos ver o que eu descobri. Primeiro vamos ver o que é hipócrita. Hipócrita pode ser uma pessoa que tem atitudes hipócritas, ou ela mesma uma pessoa falsa, fingida, que faz coisas que na verdade não faria em outra situação. Relativamente à origem da palavra, ela vem do grego e servia para qualificar o ato artístico de representar um papel, sendo que inicialmente descrevia um ator ou uma atriz. Olha como eu tinha uma ideia diferente. Mas aí a gente vê que realmente o hipócrita ele estava representando um outro papel, com máscaras, com isso, com aquilo. Hipócrita é a pessoa que age como outra, que usa de uma hipocrisia que não é leal e principalmente que não é alguém confiável. Uma pessoa hipócrita é aquela que finge ser o que não é, seja através de religião, virtudes, características, ideias, sentimentos e etc. A pessoa hipócrita finge ter algo que não tem, seja para agradar aos outros, seja para aproximar de um determinado grupo, ou até mesmo para melhorar a sua própria autoestima. Um ato hipócrita é quando alguém critica uma atitude de alguém, quando ela faz exatamente a mesma coisa, ou até o pior. O hipócrita nem pensa nesse fato, tudo que ele quer é estar com vantagem. Outro exemplo de alguém hipócrita é aquele que tem vontade de fazer alguma coisa e critica as pessoas que o fazem, mesmo que ele queira apenas para diminuir os outros. Hipócrita também é uma pessoa dissimulada, demagoga, que finge ser algo que não é. Aí, eu, há algum tempo, recebi um e-mail do Dr. Adriano, que eu acho que todos aqui devem conhecê-lo,
e que eu me lembrei e fui lá catar no meu computador. E que diz o seguinte: incoerência ou hipocrisia? O excelente jornalista José Roberto Guzzo escreve sobre o chamado socialista de iPhone. Muito bom, vale a pena ver. Quando Marcelo Freixo grita aos quatro cantos que é a favor do desarmamento e do fim da polícia militar, mas anda em um carro blindado e com seguranças armados, ele está sendo incoerente ou hipócrita? Quando Chico Buarque canta verdadeiros hinos contra a ditadura do regime militar, se era ditadura, não poderia ser regime militar. Se era regime militar, não poderia ser ditadura. Porque eu nunca vi ditadura que de 4 em 4 anos se troca o ditador ou o presidente. E foram 5. O 6º foi Tancredo Neves, para aqueles que não se lembram. E Tancredo Neves foi ditador ou foi presidente? Não, ele foi presidente, Tancredo Neves. Olha a hipocrisia aí. Quando mesmo Chico canta 1000 versos a favor do socialismo, se mostra tão devoto dos mais necessitados e cobra R$ 400 por um ingresso em seu show, ele está sendo incoerente ou hipócrita? Quando os pissolistas, o pessoal do PSOL, dizem que cadeia e punição não resolvem nada, mas pedem que justiça e punição severa sejam feitas com os assassinos da vereadora, eles estão sendo incoerentes ou hipócritas? Quando você, que se diz humanista, seleciona os mortos assassinados para chorar por eles, você está sendo incoerente ou hipócrita? Quando você se escandaliza com o capitalismo, mas ama o Facebook, a Sky, o WhatsApp e tudo que só ele pode te dar, você está sendo incoerente ou hipócrita? Quando você, tão socialista, só compra roupas, bolsas, joias de grife, celular da última geração, você está sendo incoerente ou hipócrita? Quando você odeia o capitalismo, mas quer fazer intercâmbio nos Estados Unidos, Canadá ou Inglaterra, você está sendo incoerente ou hipócrita? Quando seu professor de história da escola com partido se escandaliza com o muro de Trump, mas se desconversa quando perguntam a ele qual o propósito do muro de Berlim, ele está sendo incoerente ou hipócrita? Quando você diz que bandidos são vítimas da sociedade, mas se nega a dormir onde não se sente seguro, você está sendo incoerente ou hipócrita? Quando você pergunta aos pensadores modernos qual o regime do governo de Cuba, e eles dão 1000 voltas e te roubam, eles não estão sendo incoerentes ou hipócritas? Quando você se diz tão preocupado com a pobreza dos brasileiros e anseia pela justiça social, mas não demonstra a menor indignação pelo assalto à Petrobras, mensalão, despreza a Lava Jato e diz que a eleição sem Lula é golpe, você está sendo incoerente ou hipócrita? Quando você se revolta com a situação dos refugiados e das crianças da Síria, mas acha normal o que se passa na Venezuela, você está sendo incoerente ou hipócrita?
Quando você se diz a favor da escola com partido, da liberdade de expressão, tão intelectualizado, mas tem que seguir a cartilha e doutrina da esquerda à risca, você está sendo incoerente ou hipócrita. Quando você é universitário, tão adepto das liberdades em todos os sentidos, tão tolerante, faz piquete na entrada do campus, obrigando a todos participarem da greve e se revoltam, vai, agride. Se porventura aparecer alguém por lá com uma camisa do Bolsonaro, você está sendo incoerente ou hipócrita? Quando Wagner Moura, exemplo maior dos artistas, ícone do socialismo, trocou o Brasil pelos Estados Unidos, símbolo do capitalismo selvagem, ele foi incoerente ou foi hipócrita? Quando você concorda com tudo isso, ou quase tudo, que eu falei, mas não vai curtir porque tem medo do patrulhamento, você está sendo incoerente ou hipócrita? Eu achei isso aqui genial. E olhei e falei, grandes verdades. Agora, o que é verdade para mim, pode não ser verdade para os senhores. Mas existe uma coisa chamada QI, não é o que indica. Né? Quando a gente fala QI, todo mundo pensa lá o que indica, que é o coeficiente de inteligência, que às vezes as pessoas esquecem do coeficiente de inteligência e entram, falando popular, na burrice, e aceitam determinadas coisas gritantes, para não se aborrecer. Garcia, não se mete nisso, você vai se aborrecer. Mas tem que se aborrecer, tem que se aborrecer quando vê alguma coisa errada, tem que se aborrecer quando vê crime, porque se você vê o crime e não se aborrece, você passa a ser cúmplice. Olha só, você passa a ser criminoso. Já pensaram nisso? Agora, olha que interessante. Hipocrisia social. O mal necessário para uma convivência pacífica entre os homens. Vamos ver as verdades aqui. Talvez alguém estranhe a afirmação a seguir, mas é a pura verdade. Todos nós somos e devemos ser hipócritas para que haja paz entre os homens e mulheres. Ora, não me venham com exclamações espantosas diante desta afirmação. Afinal, se analisarem com a frieza característica da racionalidade, QI, o fato por trás das palavras, creio que me darão razão. A hipocrisia social é necessária para que haja paz, para uma convivência pacífica entre pais e filhos, entre irmãos, patrão e empregado, namorados, casais, sogras e genros, etc., possa existir de maneira saudável. Afinal, podemos perceber a hipocrisia social nas pequenas coisas, como, por exemplo, quando sua namorada aparece vestida com uma microsaia, mais parecida com um cinto largo, para andar de moto com você, se você fosse sincero e utilizasse bem as palavras, talvez dissesse: qual é? Trouxe a mini saia e deixou a vergonha em casa? Mas lembre-se que você é um hipócrita social. E para que haja paz na terra, você simplesmente diz: amor, essa roupa não está curta demais. Talvez ela concorde com você e mude de roupa. Talvez não, e vai com ela mesmo, gerando o maior problema. Ou quem sabe,
Aquele chefe que adora solicitar planilhas e relatórios quando faltam 2 minutos para terminar seu expediente numa sexta-feira. Eu já tive esse chefe. Se você não fosse um hipócrita social, com certeza, se ele pudesse ler e ver seus pensamentos naquele momento, ficaria surpreso com sua criatividade em bolar dezenas de maneiras de matá-lo. Se ele sentisse um peso sobre os ombros, não deveria se assustar, pois era apenas o peso de todas as maldições que você estava lançando sobre ele. Mas então, o máximo que você faz é dizer: sim, senhor, já vou providenciar. E assim a paz reina. E você mantém seu emprego. Criança mal educada. Então, é uma ótima para testar o quanto somos hipócritas sociais. Quando ainda mais se for filho de algum dos seus amigos. Sabe aquele pirralho mimado, chato, reclamão, que mexe em tudo? Pois é, eu sei. Claro que compartilho com você a ideia de levantar o moleque pelas orelhas, numa tentativa de fazê-lo aprender algo numa fração de segundos de dor. Mas não vai adiantar. Primeiro, porque os pais não o ensinaram a ter educação e não é você que vai abraçar essa missão. Segundo, porque você, como todos nós, é um hipócrita social. E para que a paz reine entre você e os pais do fedelho, que são seus amigos ou amigos da sua esposa, o máximo que sai dos seus lábios é um: olha que bonitinho, quebrando meus cristais, não é fofinho? Seria muito diferente se todos nós falássemos exatamente o que nos vem à mente nestas horas? Com certeza sim. Porém, seria diferente de maneira negativa. Relacionamentos seriam rompidos, amizades desfeitas, raiva, ira, rancor. Muitas vezes as pessoas se admiram por que falamos. Imaginem se soubesse o que pensamos. Eu que o digo. As pessoas se isolariam mais ainda uma das outras, com receio de se relacionar com os outros. Ao invés de construirmos pontes, faríamos paredes. Por isso, precisamos ser hipócritas sociais, para mantermos as aparências e poder conviver pacificamente. Porém, existe alguém com o qual essa hipocrisia não funciona, pois mesmo que nossas bocas falem, ele escuta as palavras do coração. Não adianta esconder dele um sentimento, um conceito, um pensamento ou desejo. Não adianta tentar dizer com palavras diferentes ou ainda utilizar uma máscara social, achar que tudo pode ser comprado. Não só os bens materiais, mas o silêncio de alguém, a integridade de outro. A sociedade hipócrita está repleta de pessoas que acham que com dinheiro ou influência podem passar na frente de uma fila de transplante. Podem ingressar em uma faculdade sem passar no vestibular, ou mesmo no serviço público sem prestar um concurso. E o pior de tudo é que muitas delas conseguem. Nós sabemos disso. Isso é outra grande verdade. Mas eu, como militar, digo-vos: no regime militar não existe isso. Não existe cota. Lá, o negro é brigadeiro, chega coronel. Não existe cota para homossexual, cota para índio. É a famosa meritocracia. É por mérito.
acreditar que a corrupção é algo normal, quase uma característica cultural. Eu vou fazer um adendo. Eu discordo desse negócio de cultura do povo. Eu discordo. Cultura para mim é uma coisa, costume é outra. E alguns povos têm costumes bárbaros. O índio, quando nasce, algumas tribos, quando nasce gêmeos, mata um para sobreviver o outro. Aí eu pergunto para vocês, isso faz parte da cultura deles ou de costumes bárbaros deles? Para mim, cultura é outro departamento. Mas as pessoas botaram na cabeça isso, faz parte do costume. Faz parte dos costumes do muçulmano. A mulher passou na frente dele, ele pegou a daga e cortou a cabeça dela na rua e ficou tudo bem. Faz parte. Faz parte da cultura. O que é isso? Ou eu estou ficando doido, ou eu não tenho cultura, eu não sei para que eu estudei. A impunidade recorrente alimenta a ideia de que a corrupção é algo normal e imutável. As pessoas veem, ficam indignadas, mas a grosso modo não tomam ações concretas para a mudança. Talvez a aceitação esteja relacionada à cegueira situacional que impede que a sociedade enxergue que a macrocorrupção, a grande, é consequência da micro, do jeitinho do cotidiano, dá 10 reais, que ele deixa você passar com a motoca que está sem placa, que alcança às vezes altos cargos, e hoje ele tem grande poder. Nós sabemos disso também. Se nós não formos hipócritas, nós sabemos. Penso, se a omissão da comunidade não seria uma admiração inconsciente por aqueles que conseguiram dar um jeitinho melhor do que todo mundo. A famosa lei do Gerson, né? Levar vantagem em tudo, coitado do Gerson, ficou até marcado por causa disso. Estamos vendo tanta gente nas igrejas, mídia, fazendo cestas de Natal. Aqui tem carapuça para todo mundo, inclusive para eu. Mas essa aqui não é para carapuça para o Selassie. Vocês vão ver por quê. Estamos vendo tanta gente nas igrejas da mídia fazendo cesta de Natal para os necessitados. Nada contra boas iniciativas. Tantos movimentos sociais interessantes ou interessados. Vemos que alguns divulgam imagens para mostrar a solidariedade, que é muito lindo, emocionante por sinal. E, no entanto, na verdade, percebemos nas entrelinhas da ação a real divulgação de uma candidatura política ou comercial de uma empresa. Ou pior, são os apologistas O fato é que essas frases vêm sempre de pessoas sentadas no sofá, assistindo TV, que em sua maioria faz nada por ninguém. Isso aqui, nós conhecemos. Ademar de Barros. Ele roubou umas frescas na estrada linda lá em São Paulo. Isso tem 20, 30 anos que foi dito. Aqui, eu já escutei falar, Paulo Melo rouba, mas faz. Faz o quê? Então a gente tem que acabar com essa mania de que ele rouba, vai para a cadeia. A gente, como espírita, não desejaria que ninguém tivesse na cadeia. Mas, na realidade, a cadeia não é esse sistema nosso penal corrupto. Mas a cadeia é feita para ajustar o faltoso. Eu, quando entrei para a Força Aérea, eu peguei o cabo de vassoura e saí correndo atrás. Eu era do primeira série, saí correndo atrás de um aluno da segunda série dele com a vassoura.
Eu peguei 8 dias de cadeia. Foi a minha primeira e última cadeia. Por que aquilo? Porque eu fiquei 8 dias lá, na grade, pensando. Tocava a corneta, saía, ia no rancho, tomava café, voltava. Aí a instrução, para a aula, volta para Ibeliche. Então, eu tive lendo, não sei se foi na Noruega ou na Suécia, um prefeito transformou a delegacia em uma biblioteca, porque não tinha preso. Passaram-se 5 anos que não teve ninguém fazendo uma. Talvez no próximo milênio nós sejamos agraciados com esse comportamento social, né? Então me pergunto, por que fazem isto o ano inteiro? Por que não fazem isto o ano inteiro? Será que os famintos que eles alimentaram ontem e hoje, no Natal, terão que esperar com fome até o próximo Natal? Nós não deixamos acontecer isso aqui, é hora. Nós pegamos as nossas cestinhas básicas aqui e damos para os necessitados. Aliás, quem trata disso é Núria, né? Que não está aí, né? Maristela e Núria. Maristela e Núria. Vai então, onde estão os papais Noéis com seus abraçando crianças abandonadas o ano inteiro? Vai então aqui o conselho. Deixe de fazer algo uma vez no ano, que resolverá só um momento, e não resolverá a situação, e faça durante o ano inteiro, o que vai criar a grande diferença para sempre na vida das pessoas. Ignorar o problema social não significa que ele deixou de existir. É varrer para debaixo do tapete a sujeira social. Reflita. Crie hoje o Sistema Anual de Assistência Social. Crie seu projeto, faça realmente a diferença o ano inteiro. Belo exemplo disso fazem os Médicos Sem Fronteiras. E eu faço parte dos Médicos Sem Fronteiras e faço propaganda dos Médicos Sem Fronteiras. No final daquela propaganda toda tem um bebê negro, bochechudo, lindo. Se eu visse esse moleque, eu pegava ele para criar. Pelo exemplo que faz os Médicos Sem Fronteiras. Então, por que não doar para esta organização R$1 por dia? Eu faço isso no Médicos Sem Fronteiras e a minha esposa no Fraternidade Sem Fronteira. Tá? E não faz falta não. Parece, nós espíritas sabemos, quando a gente dá, a gente recebe. Mas a gente não pode dar já querendo receber. Isso aí é safadeza. Tráfico de seres humanos é uma hipocrisia social. Todos somos chamados a sair da hipocrisia e enfrentar a ideia de fazer parte do problema, em vez de virar o rosto para o outro lado. O Papa Francisco recebeu umas moças que saíram daqui para ir de outros lugares, para ir para a Itália, com grandes promessas de serem artistas, modelos. E ele falou, ele saiu do texto dele e falou de coração. O tráfico de pessoas é um crime contra a humanidade.
Ele contou as dificuldades depois da sua chegada à Itália, dificuldades para integrar-se. Ela contou. E o Papa deixou de lado o seu discurso escrito e, falando sem texto, enfatizou que sobre o tema há muita ignorância, mas também há pouca vontade para entender a escala do problema. Um grande problema porque toca de perto as nossas consciências. Um problema espinhoso que nos deixa envergonhados. E o Papa falou uma coisa muito, muito séria. Mas, a verdade, se as moças viram escravas sexuais, elas o fazem porque tem gente, e às vezes de alto escalão, e normalmente a gente vê as sujeiras sair por aí das ex-namoradas, ex-moças de programa de fulano, de Beltrano, até o presidente dos Estados Unidos entrou nisso, é porque os clientes vão lá procurá-las. Se você vai lá procurar, você entra na questão da hipocrisia social. E esse tráfico de pessoas é uma coisa muito séria. Inclusive, fazer tráfico de pessoas até para retirada de órgãos, olha só. A gente sabe disso, uma vez ou outra sai da mídia. Onde é que já se viu isso? Você pegar uma pessoa para desmontar, uma criança para ser desmontada, e vai o rim para um, o coração para o outro? Onde que nós estamos? Francisco recordou também que as redes sociais representam uma oportunidade de encontro, mas ao mesmo tempo é preciso estar atento aos riscos que comportam, como por exemplo, acabar presa do tráfico justamente na internet. A chave para sobreviver às insídias desta chaga está na educação, instrumento de proteção que ajuda a identificar os perigos e fugir das ilusões. Então, a gente já sabe que povo educado é povo politizado. Povo politizado é povo socialmente digno. É povo chamado do primeiro mundo. E a gente às vezes fica abismado. Em 1972, estava começando a existir a televisão a cores. Aqui só existia televisão preto e branco. E eu fui, a primeira vez que eu fui ao Canadá, eu, como bom brasileiro, cheguei lá, peguei 13 graus abaixo de zero, e me levaram o pessoal da fábrica que estava servindo lá na comissão dos aviões, búfalos, me levaram para o shopping. E eu, Garcia, antes tu compra um sapato, porque esse sapatinho tem essa... E eu ficava com o pé doendo, aí chegava lá, botava no pé do bidê, ligava água quente, aí melhorava. E compro um casacão. Aí eu comprei aquele casacão, né? E entrei no shopping. E eu entrar no shopping, o shopping todo climatizado, eu tirei o paletó e eles também tiraram e chegaram lá e penduraram num lugar que tinha um número, pegaram aquele número e botaram no pescoço. Eu fui olhando. Garcia, bota aqui, não vai andar com essa porcaria. Aí eu fiquei escandalizado. Aqui não vão me roubar o meu sobretudo. Era sobretudo, eu acho que chamava. Aqui não vão roubar. Olha só. Isso em 1972. Ser vós dois humilhados.
O papel da igreja, a igreja que eu estou me referindo, a igreja, é o centro espírita, é a casa do preto velho, em suma, dos templos, vamos dizer assim, dos templos, é justamente promover e criar espaços de encontro. Por este motivo, Francisco pediu às paróquias que se abrissem ao acolhimento. É a cultura do descarte que está na base do comportamento, que no mercado e no mundo globalizado leva à exploração dos seres humanos. Então vocês vejam que os problemas são seríssimos. Aí nós vimos a parte do social. A parte do social nós chegamos à conclusão que ser hipócrita é bom, socialmente falando, né? Mas aí vamos para a parte religiosa. Eu tive um compadre que já está no andar de cima, que ele só chamava os outros de fariseu, inclusive a mim. E eu tenho um rapaz aqui que é muito meu amigo, o Tiago, que eu chamo ele de fariseu, e ele é evangélico. E eu perguntei para ele: Tiago, você sabe quem foi Tiago? Ele falou: claro que eu sei, irmão de Jesus. Eu falei: caramba, você está ficando destruído. E fico brincando com ele. É um menino maravilhoso. E todos sabem que naquela época, naqueles idos, os judeus andaram para lá e para cá, foram escravizados no Egito, né? Aquela corre-corre. Teve um seriado na Band, acho que foi no canal 7, Band, na Sky, sobre isso. E que apareceu o José do Egito, que é apaixonante essa história, né? Naquela época, só poucos sabiam ler e escrever e contar. Poucos. Então aqueles que sabiam eram pessoas praticamente da nata. E em Israel existiam 12 tribos e muitas delas tinham rixa com a outra. A mulher não podia casar com o cara da outra, e era uma confusão. Esse seriado eu acompanhei e achei ótimo. Então, os fariseus eram os letrados. Os fariseus eram os integrantes de um partido formado entre os judeus, cuja atuação é destacada no Novo Testamento, especialmente pela grande oposição ao ministério de Jesus Cristo. Eles foram os causadores da perseguição sobre Cristo, dentro de uma hipocrisia tremenda, que a gente já sabe a história. Qual o significado de fariseu? É difícil saber o significado correto do termo fariseu. A interpretação mais provável é que esse termo seja derivado do verbo hebraico parash, que significa separar, significa algo como povo separado ou separatistas. Eu acredito até como dissidentes, né? Como subversivos, sei lá, da época. No entanto, mesmo que esse seja realmente o significado de fariseu, não é possível afirmar com exatidão a que tal separação se refere. Alguns argumentam que seja uma separação das impurezas e costumes
mundanos. Quer dizer, eles se achavam mais puros do que os próprios judeus, irmãos deles, né? A origem também dos fariseus é outro ponto bastante discutido sobre esse grupo. Existem muitas teorias, mas nenhuma delas é considerada como inteiramente correta. Aí não vamos perder tempo muito com isso, não. O próprio João Ricardo inicialmente pertenceu ao partido dos fariseus. Esse João Ricardo era do governo João Hircano, entre 135 e 105 antes de Jesus Cristo. Os fariseus eram conhecidos pela observância rígida, não apenas da lei escrita, mas da tradição oral. O que eles falavam era lei. Para eles, essa lei oral, que segundo diziam havia sido preservada pelos homens importantes da sinagoga, e antes dele pelos profetas anciãos, Josué, e finalmente remontando até Moisés, precisava ser observada com rigor. E assim faziam, honrando-a até mais do que a lei escrita. A doutrina dos fariseus considerava a soberania de Deus nos decretos divinos, a responsabilidade moral do homem, a imortalidade da alma, a existência dos espíritos e a ressurreição do corpo. Eles também criam na doutrina da retribuição, onde castigos e recompensas estavam reservados para a vida futura de acordo com a vida presente. E eles tinham o famoso sabático, né? Se o sujeito tivesse com dor de garganta, ele podia pegar e engolir vinagre, que era para aliviar a garganta. Mas, pasmem, meus senhores, não podiam garejar, porque isso é um trabalho. Aí eu pergunto, cultura ou costume? Os fariseus no tempo de Jesus. Aparentemente, o partido dos fariseus no tempo de Jesus não tinham entre seus integrantes os sacerdotes e não tinham entre seus integrantes os sacerdotes e talvez sua maioria fosse formada de escribas, que eram os escreviam em tábuas, né? Os fariseus são mencionados com destaque no Novo Testamento, principalmente de forma negativa. Jesus censurou o farisaísmo em diversas ocasiões por conta de ter externalizado a religião com sua hipocrisia e orgulho, que simplesmente traduzia-se num tipo de exibicionismo e falsa santidade. Aquele, né, que chegava lá no templo e com a bolsa cheia de talentos, né? A moeda eu acho que era talento, sei lá. E plá, 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 para todo mundo escutar. Mas ele tinha que botar na hora que estivesse entrando ou saindo. Né? Mas também é verdade que alguns fariseus mostravam certo respeito por Jesus. O caso mais conhecido é do fariseu Nicodemos. Além de Nicodemos, a Bíblia aponta outros notáveis integrantes desse partido, como o mestre Gamaliel e o próprio Paulo de Tarso, antes Saulo de Tarso, até a estrada de Damasco, né?
aquela cegueira momentânea. Após a revolta contra Roma e a consequente queda de Jerusalém, em 70 depois de Cristo, grupos como os saduceus, essênios e os zelotes desapareceram, e os fariseus se tornaram a expressão máxima da religião judaica, de modo que com o tempo o farisaísmo se tornou sinônimo do próprio judaísmo. Então vocês vejam só. Agora vamos lá. O que importa queimar as Sagradas Escrituras? Olha o grau de hipocrisia. Qual a diferença entre queimar os livros sagrados ou matarmos uns aos outros em nome do mesmo Deus? Os senhores vão se recordar que na época de Jesus os cristãos sofreram, como diz o adágio popular, comeram pão que o diabo amassou. Mas em compensação teve papa, olha só, papa, cristão, que não saiu de cima do cavalo nas famosas guerras santas, tratava-se em nome do Deus. Isso é uma barbaridade, olha. Todos os dias, com a nossa hipocrisia cada vez maior, queimamos, matamos, explodimos, debochamos e menosprezamos. O exemplar do Alcorão foi queimado, muçulmanos se revoltaram. O que dizer então quando eles próprios destroem suas próprias mesquitas? Quando explodem igrejas cristãs, queimando não apenas as Bíblias que nelas se encontram, como também inocentes fiéis. Qual crime é pior? Matar inocentes ou queimar um livro? Não matarás. Isso nos foi ensinado pelo mesmo Deus. Tanto dos cristãos quanto dos muçulmanos e judeus. Não matarás. Mas o que esses hipócritas fazem? Matam, destroem tudo em nome de quê? De que Deus? Bando de hipócritas. Todos irão queimar no inferno. Quem sabe, sentados no colo de suas 70 virgens. Sejam eles papas, falsos profetas ou extremistas. Tem uma história, né, que o cara lá, quando estoura uma bomba, não sei o que, depois ele ganha 7 virgens, não sei quantos potes de mel. É uma imbecil, uma falta de QI. A hora de todos está chegando. Não adianta, vocês podem ficar chateados, mas nós todos, estamos numa fila. Para onde? Para o desencarne. Mas ninguém quer ser lá na frente, todo mundo está só. Eu mesmo, já estou com a válvula de açúcar dentro do coração, já estou de bengalinha, 79 anos, mas estou passando. E ninguém quer, e ninguém deve, nem deve antecipar isso. Porque antecipar isso se chama suicídio. E suicídio é um crime contra si próprio. Talvez você também
também já rejeitou a fé cristã por causa de alguma hipocrisia repugnante que você encontrou naqueles que se identificam como cristãos? Muitas vezes, você pode até dizer: não vou à igreja porque lá tem gente pior do que eu, prefiro fazer minhas orações sozinho em casa. Resumindo, a hipocrisia existe porque as pessoas entram nas igrejas pelos motivos errados. Então, não buscam a transformação que pregam, tampouco a intimidade e relacionamento com Deus, necessários para essa transformação. Aqui eu já vi gente chegar aqui, entrar na sala de passe, ficar procurando os espíritos. O cara não é evidente, mas ele quer ver. Uma vez eu falei para você: por que você tira o óculos quando entra na sala de passe? Eu falei: é porque com óculos eu vejo muito espírito, eu fico perturbado. Não vejo nada, não sou vidente. Mas aí ele... E eu já vi sair daqui, Carlos já viu falar: não sei o que eu vim fazer aqui. Evangélico veio aqui à procura de um milagre. Mas tem pastor que faz milagre, pastor real, né? Quem se lembra de Luther King, né? Usando a hipocrisia das pessoas para não professar a fé cristã ou deixar de ir à igreja é uma péssima desculpa. Certamente há também os hindus hipócritas, muçulmanos e budistas. Mesmo os ateus têm seu pessoal hipócrita. Você tem razão, a igreja não é perfeita, mas Cristo é. Coloca os olhos nele. Ruth de Bell Graham, esposa do evangelista Billy Graham, compartilha o relato verdadeiro de um jovem estudante universitário da Índia, com o nome de Pashi, que uma vez lhe disse: olha só, eu gostaria de acreditar em Cristo. Nós da Índia gostaríamos de acreditar em Cristo, mas nunca vimos um cristão que era semelhante a Cristo. E agora? Para ser semelhante a Cristo, eu nem vou, né? Pelo amor de Deus, daqui talvez a umas 500 reencarnações a gente chegue lá no pezinho do nosso amigo Jesus. Como você lida com a hipocrisia? Você gosta de adiantar muito. Como reage você à hipocrisia? Fica zangado, por exemplo, quando vê que os fabricantes de cigarros... Ah, eu não fumo há 28 anos. E ó... Quando vê que os fabricantes de cigarro promovem o fumar, apesar da evidência médica de que seu produto é prejudicial. Nós temos amigos médicos que fumam. Nós temos amigos dentistas que fumam. E aí um amigo nosso médico que fuma, quando eu vejo que ele está com um cigarro, eu amasso. Sente magoado quando um amigo que você achava ser sincero mostra ser falso? Como afeta a hipocrisia religiosa? Ai de vós, hipócritas! Quem falou? Nosso Mestre Jesus. Considere o ambiente religioso existente quando Jesus estava na terra. Os escribas e os fariseus fingiam ser instrutores reais da lei de Deus, mas na realidade enchiam a mente das pessoas conhecidos humanos que desviavam a atenção de Deus. Os escribas e os fariseus insistiam na letra da lei, mas não faziam caso dos princípios fundamentais que refletiam amor e compaixão. Em público, fingiam ser devotados a Deus, mas em particular estavam cheios de maldades. Seus atos nunca condiziam com suas palavras, faziam as coisas para serem observados pelos homens. Mantende os olhos abertos. Quem disse? Nosso Mestre Jesus.
Mantente os olhos abertos foi o conselho que Jesus deu nos seus dias aos que se viam confrontados com a hipocrisia religiosa. Temos de ser cautelosos. Algumas vezes afirme ter os objetivos mais nobres e dão a impressão de muita sinceridade. Mas nós temos de ter uma cautela razoável e não aceitar logo todos apenas pela aparência. É aquele caso do livro, né? Capa bonita, vai ler, pelo amor de Deus, lê 2, 3 páginas até logo. E o outro, capa toda suja, imunda, rasgada, vai ler. Que coisa maravilhosa. Mas por quê? Porque muita gente leu, é por isso que ele está assim. Por dentro, por fora, bela viola. Por dentro, tom borboleta. Do teu andar também? Quando você der esmola, aconselhou Jesus, não publique sua caridade a todo mundo, como fazem os vaidosos e os fingidos, nas salas de reuniões e nas ruas. Eles só querem ser elogiados pelos homens. Se o nosso amor e a nossa fé forem genuínos, não manchados por egoísmos e trapaças, outros confiarão em nós. Seremos uma fonte de verdadeira força e encorajamento para o que estão à nossa volta. A hipocrisia, por outro lado, acabará mostrando ser mortífera para os que a praticam. No fim, a hipocrisia ficará bem exposta. Não há nada encoberto que não venha a ser descoberto, disse Jesus. E não há nada secreto que não venha a ser conhecido. O rei Salomão declarou, outro sábio, né? O próprio verdadeiro Deus levará toda sorte de trabalho a julgamento, com relação a toda coisa oculta, quanto a ser é bom ou mal. Não entendi por que deixar que a hipocrisia de outros nos afete, a ponto de ficarmos privados do amor genuíno de verdadeiros amigos. Podemos ser cautelosos sem ficar muito desconfiados. E, acima de tudo, mantenhamos o nosso amor e a nossa fé sem hipocrisia. Para encerrar e falar para os senhores que eu procuro ser um bom hipócrita social, mas não quero ser hipócrita religioso. Diz um adágio popular, que é uma sabedoria também do povo: não gaste vela com mal defunto. E baseado nisso, eu vejo que futuros defuntos, como nós, vão para um lugar que o Ailton até me deu uma aula disso, o famoso planetão, planeta de Axis, não é isso? Que só cheira a axila. Aí eu pergunto para os senhores, olha o QI, não o que indica. Eu pergunto para os senhores, será que Lula, Dilma e todo esse pessoal que matou, assassinou, retirando dinheiro da saúde, da educação, de tudo, vão para o planetão ou não? Aqui, eu sei que a justiça é falha, e como é falha? Ai, STF! Mas a justiça divina não falha. Então, por que eu, que tenho meu tempo contado no meu cotidiano, vou perder tempo em fazer oração para esses dois? Não, eu não sou hipócrita religioso. Não faço oração para eles mesmo, porque eu sei para onde eles vão. Todo espírita deve saber. Porque para
para isso que a gente está aqui, a gente está querendo se livrar desse negócio. A gente está querendo botar no baú das coisas boas muita carga e jogando fora as coisas ruins que a gente faz, nós somos humanos. Essa minha palestra deu carapuça para todo mundo, inclusive para eu. Quantas vezes o meu freio de mão, eu tenho 2 freios de mão. Mas às vezes não funciona não. Às vezes não funciona, porque passa no trânsito, o cara vem para me cortar pela direita. Ah, não corta. Olha a besteira que eu faço. Eu acelero e depois eu escuto aquilo assim no meu ouvido. Que belo espírito é você. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção.